Se um dia eu pudesse ter a força que tem os ventos, iria varrer dos pagos tanto descontentamento. Vai chover daqui 3 dias. Previsão que ninguém erra, pois chegou o vento norte, rebojando ao pé da serra. Bueno, gente, vamos ver quem se anuncia para o nosso programa de hoje. Essa ópera foi encomendada e eu comecei a escrever bem naquele momento das enchentes. E eu sempre estou às voltas com o Proust ali, em busca do tempo perdido. E eu morava eu estou no meio de uma mudança agora. Eu morava ali na André Poente, então eu vi aquelas paisagens sumirem. E aí apareceu o Paisagens Perdidas, que é um poema clássico, né? E essa relação com o Proust, e aí eu comecei a busca pelas paisagens internas, né? Florei o bico da gança nesta gateada lobuna, a melhor das minhas alunas, na doma tradicional. Por favor, não leve a mal este meu jeito fronteiro, filho de pai brasileiro, hijo de madre oriental. Epa! Tá aí, o maestro Wagner Cunha e o músico e compositor Marcelo Caminha. E a gente começou o programa com Vento Norte, esse sucessaço rio-grandense na voz do Ayrton Pimentel. E a troco do que a gente trouxe este Hora de Casa, além do fato principal dele ser tão bonito, esse tema tão conhecido e tão bonito. É porque a gente tem o prazer de receber aqui alguém que, entre tantas outras coisas, falávamos agora de como ele produz coisas fortes, importantes, aqui nesse pedaço de sul da terra, mas entre essas coisas, uma bela homenagem, uma bela semblança, como diz o vizinho castelhano, do Ayrton Pimentel. Eu estou falando do maestro Wagner Cunha. Muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo. Minha referência da nossa cultura latina. Putz, agora fica... mas é. Baixa o tom do vermelho aqui da cara. Não é assim. A gente não fica vermelho porque a gente, enfim, transita as mesmas referências, né? E a gente há pouco estava comentando aqui, antes de entrar em cena, né? Que eu vou dizer assim, tá aqui o maestro Cunha. E os caras vão dizer, legal, gostei muito daquele papo com o maestro Cunha. É o outro maestro Cunha. A gente teve uma tremenda conversa com o Antônio, com o outro maestro Cunha, com o pai do Wagner Cunha. E aí, quando se fala em referências, puxa, que tu já vem de um mundo tanto da música formal, da música de concerto, da música erudita, eu não sei que expressão tu usa para isso, até é bom te perguntar, porque eu sempre fico na dúvida, quanto da referência regional muito forte, e tudo isso, evidentemente, muito dentro de casa, né? Como é que é essa história aí, para ti? Para mim, essa tentativa de a gente achar uma coisa que seja desse lado, tentar definir o nome desse espaço, é uma coisa impossível. Porque se a gente for analisar em toda a história da música, da música, vamos falar da música ocidental para não ficar muito amplo, todos os compositores, Béla Bartók, Hungria, Sibelius, Finlândia, todos os compositores do que tu falaste, música de concerto, né? Todos eles se destacaram, todos os que se destacaram tiveram uma grande ligação com a sua cultura, com o seu folclore, porque folclore é uma palavra que as pessoas às vezes banalizam, né? Como se fosse uma coisa simples, como se fosse uma coisa não importante. Eu ouço muito isso. Então, essa ligação, inclusive, essa ligação com o Rio Grande do Sul, ela veio com o meu amadurecimento. Eu tive, claro, né, na infância, toda uma bagagem presente, né? Eu sou um músico gaúcho. Isso é uma definição. Mas eu converso com o Bebê, com o Yamandu, meus amigos, que já tocaram
que eu já fiz música para os dois, concerto para acordeão, concerto para violão de 7 cordas. E as referências na escrita para eles nunca foram forçadas, nunca busquei encontrar um som mais gaúcho ou menos gaúcho. A coisa vai... Nunca precisaste transpor um limite, pular uma cerca, eu vou lá daquele outro lado buscar outra coisa. O limite é o segredo da liberdade, né? O limite, né? Ao contrário do que se fala, que no momento que tu pode fazer tudo, tu perde a liberdade. Então o limite, ele te dá liberdade, inclusive, para dizer, para não aceitar, né? Então a liberdade está muito mais em não aceitar do que aceitar o que a gente quer. Essa é uma conversa que a gente pode amadurecer em outro momento. É ótimo. Mas a coisa... Eu trabalho bastante com o Vitor Ramil, trabalhava muito com o Bebeto durante um tempo, com todos esses caras que se diz da música popular, né? Mas a minha postura nunca foi de estar trabalhando com músico popular ou com músico... ou com o Ginga, por exemplo, né? Ou com um músico... de uma harmonia refinada ou não refinada, né? A postura estética, né? A postura estética eu acho que é muito parecida, né? Eu acho uma muito coisa bacana. são os estilos. Claro. Os estilos é ok, isso é outro assunto. A gente não pode confundir estilo Mas tu dentro do que se considera uma mesma linguagem, seja a música de concerto, seja a música folclórica, a música popular, tu também está cheio de matizes para percorrer. Mas isso claro. É normal, né? Então, não é por isso que a gente vai considerar que são duas linguagens tão diversas. É muito importante. Mas é que a gente ouve muito assim... um concerto que une o erudito ao popular. Mas como assim? É aquela música tocada com aqueles instrumentos que são antecessores a muitos outros que a gente usa hoje em dia, né? Então isso é diferente. Uma das coisas que são curiosas é que, assim como esses compositores que tu citaste, entre tantos outros, tome-se o Villa-Lobos, foram beber no folclore e tal. O folclore também bebe nessa música formal direto, né? Começa-se a fazer um determinado tipo de música aqui no Rio Grande do Sul, depois de, né, tendo como precedente um formato de música mais culta, de salão europeu, que influencia, entre tantas outras coisas. E essa retroalimentação está direto no teu trabalho, está clara no teu trabalho, e entre outras liberdades, que é muito legal essa definição que tu deste, a liberdade de onde não ir, né? Eu, por exemplo, não deveria usar essa metáfora porque eu não sei dirigir, então as pessoas vão dizer, não, essa metáfora não é para ti, eu nunca soube dirigir, mas eu gosto da baliza. O que me dá as balizas, do ponto de vista do trânsito, do dirigir, a baliza é onde tu não podes estar. Né? Ela não está te dizendo onde tu pode estar, ela está dizendo, aqui não, ela é o limite que é interessante, que te dá caminho, que te dá, como tu disseste, nesse caso, a liberdade. Entre outras liberdades, a de admirar, te apaixonares por um Ayrton Pimentel. A história com o Ayrton, na minha vida, foi uma coisa incrível, porque a minha filha hoje vai fazer 18 anos, a Sofia, e uns 5 ou 6 anos, essa é a minha contagem do tempo, porque eu não sei ano de nada. Eu conto que nem Saturno. Ele começou a contar o tempo a partir do... Por isso que ele comia os filhos depois, né, para parar o tempo. Mas a minha contagem do tempo, assim, 5 anos da minha filha nascer, o Pimentel me procurou, acho que 5 ou 6 anos, pela primeira vez, que ele tinha uma referência daqueles discos, daquelas gravações incríveis com orquestra, do Missal das Rezes, da Gaudério. Corda direto? Não só corda, tudo. Tem uma gaitinha de boca naquele arranjo ali que, meu Deus, não posso nem tentar chegar perto do arranjo, tem que fazer outra coisa. Porque aquilo é aquilo lá. Né? Não tem por que tentar encontrar um outro caminho dentro naquela estética. Mas o Ayrton me procurou porque ele queria fazer uma coisa, ele queria puxar, e ele começou a frequentar minha casa bastante. E viu minha filha, me pegou, foi uma das primeiras pessoas que pegou minha filha no colo, e a gente conviveu muito. Ele ia em casa, que tal essa música, e eu conheci a obra dele aí, e me apaixonei pela obra dele aí. É um cara que na década de 60 estava avançadíssimo no tempo. O que ele escolhia de poesia
a história de Missal das Rezes, por exemplo, que o Pedro agora me confirmou a visão dele, porque ele tinha 11 anos na época, que ele estava na varanda, aquele bicho foi, enfim, foi carneado, né? Ali. E escorre aquele sangue no chão. E o Pedro disse que lembra do choro dos companheiros, que ele fala, né? Do choro do gado ao se aproximar daquele momento, daquele lugar onde tinha sido abatido o companheiro. E a partir disso, tu olha o texto e tu consegue sentir o cheiro daquele lugar, né? E é uma coisa muito impressionante, porque não é a temática predileta, né? A temática que mostre no ambiente regional que isso acontece. Quer dizer, se a gente tem os homens de preto, por um lado, a gente tem alguns momentos em que questões mundiais e contemporâneas, né? Como o sofrimento animal, como o nível de percepção que os animais têm quando estão recebendo esse trato, inclusive o trato do sacrifício, né? É uma questão e tanto, não é brincadeira isso, e não é fácil que isso no ambiente regional chegue ao sucesso que chegou. Nada fácil, e aquilo ali é uma coisa épica, né? A primeira vez que eu ouvi, eu pensei, meu Deus, isso podia, com aquele arranjo belíssimo, que agora, infelizmente, me fugiu o nome do arranjador, que depois eu descobri com o Pedro. O Pedro Pimentel, estou chamando ele de Pedro Pimentel agora. Aquilo, a primeira vez que eu nossa, isso aqui parece uma música composta para um filme do Sérgio Leone, sabe? Parece um Morricone, aquela coisa épica do Era Uma Vez no Oeste e tal. Sim, é daquele porrada, nível, né? O negócio, sabe? E tu também está um pouco influenciado pela gaitinha de boca aí nesse assunto. A gaitinha de boca também, mas é que tem outros elementos ali, né? Tem aquele coro, claro tem tudo, sim, tudo ali. Que... Não, tem tudíssimo a ver, né? Eu falo isso, pô, brinquei com ele antes, vocês não viram aqui, eu disse, não dá para entrevistar gente que faz coisa demais, o cara faz um monte de coisa interessante, como é que eu vou conseguir falar de tudo ao mesmo tempo? Eu quero convidar vocês em casa, e a ti também, Wagner, para a gente ver um clipezinho, assistir, escutar um clipezinho. Clipezinho é por causa do corte, é um espetáculo enorme, é uma ópera, de um outro trabalho teu, e a gente acompanha aqui, daqui a pouco a gente segue esse papo. Vamos lá? Certíssimo. Solta aí, então. Meu templo é qualquer lugar, pois pra Chiru que se preza, Lombilho é banco de reza, e o peito a tábua do altar. De volta depois do impacto, e eu digo impacto para quem não conhecia, para quem não viu, porque foi extremamente assistido e também é extremamente assistido nesse formato de vídeo na internet. Essa ópera magnífica, né, que resgata a importância, o tamanhão do Jaime Caetano Brown.
A gente estava falando do teu trabalho do Menestrel, que é o trabalho do Ayrton Pimentel, mas eu quis voltar um pouquinho e trazer aquele espetáculo, porque ali essa questão das linguagens que estão todas juntas a serviço de algo legal, bonito, importante, e não precisam ser tratadas como linguagens diferentes, é uma questão mais forte porque é uma ópera. Uma ópera em cima da cosmovisão do Jaime Caetano Brown, se eu não estou exagerando com o termo. Fala um pouquinho disso aí. Na verdade, quando se fala numa ópera, as pessoas imaginam uma história, que tem uma história de amor e que vai ter uma morte no final, que vai ter um desfecho assim, assado. E esse trabalho, que foi encomendado pela Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, pelo Flávio Leite, isso em torno de uns 2 anos atrás, me pôs em contato como se fosse pela primeira vez com a obra do Jaime, porque é um outro tipo de olhar, né? É uma outra... Tu está buscando, né, o que tem por trás, né? O que tem por trás, o que tem relação comigo. Então, essa ópera foi encomendada e eu comecei a escrever bem naquele momento das enchentes. E eu sempre estou às voltas com o Proust ali, em busca do tempo perdido. E eu morava eu estou no meio de uma mudança agora. Eu morava ali na André Poente, então eu vi aquelas paisagens sumirem. E aí apareceu o Paisagens Perdidas, que tem Paisagens Perdidas, que é clássico. Que é um poema clássico, né? E essa relação com o Proust, e aí eu comecei a busca pelas paisagens internas, né? Quer dizer, o Jaime é uma coisa que eu estou agora, assim, entrei num nível de buscar essa relação comigo, com a minha cultura, com as minhas raízes, mais do que nunca, em função do poema do Jaime. Então, a ópera, ela não conta uma história. Até as primeiras ideias era de fazer uma história de um cara que trabalhava numa rádio, né, pegar essas referências dele, mas, no fim, nada daquilo. Tudo aquilo foi abandonado e simplesmente foi uma seleção de textos que falam de aspectos do ser humano, aspectos humanistas do ser humano. É espetacular. Essa é a coisa. Quando as pessoas quiserem fazer uma relação tempo e espaço, né? Não estou querendo bancar o filosófico aqui, mas, enfim, quando a gente quiser avaliar a arte, o discurso artístico ou não artístico, a partir de uma ideia de tempo e espaço, olha o que ele está contando. O cara na janela de casa durante a enchente pensando no tempo perdido e na paisagem se perdendo também, né? No contexto, puxa, anotem aí. Eu sou obrigado a ser repetitivo. Mais uma vez, um grande trabalho que é mencionado aqui neste espaço e que tem a ver com o período ou da pandemia ou das enchentes. Como isso é frequente, como isso é recorrente aqui, por causa dessa revisão que as pessoas tiveram que fazer da sua relação com o tempo e o espaço. Jaime e Ayrton Pimentel. Em um determinado momento, estou falando de 2 trabalhos diferentes, da ópera, Em Busca das Paisagens Perdidas, ou De Paisagens Perdidas. Das paisagens. E o Menestrel, Ayrton Pimentel. Num dado momento, tu fala do Ayrton dizendo que ele tem uma abertura absurda para o mundo. E aí tu buscaste um cara que, de alguma maneira, costurou, a gente pode chamar assim, que costurou as 2 obras, está presente nas 2, os 2 trabalhos, e que é um cara com uma abertura absurda para o mundo, que é o Pirisca. O que tu está dizendo, que eu concordo, é que o assunto é o mesmo, tá? E o Pirisca, ele foi uma escolha assim, ele foi uma falta de escolha, porque quando apareceu o nome dele e que eu conheci ele, que ele chegou lá em casa e disse que sabia de cor os poemas do Jaime, e assim, e não só de cor, como tinha a voz quase do autor daquela poesia. O Pirisca foi uma falta de escolha. Né? Pensem naquela definição da liberdade. Exatamente. Eu estou pensando naquela definição da liberdade. É isso que eu estou falando. É exatamente isso. E aí, quando a gente concluiu a ópera, o Cláudio Carrara, que é meu sócio de projetos e lá na Belânima, lá
no Recanto Maestro, a gente está há 8 ou 10 anos falando do Ayrton Pimentel. Nós temos que fazer, nós temos que fazer. É que são tantas coisas que a gente vai fazendo que as coisas vão empilhando. E quando surgiu a ópera, Jaime e o Pirisca surgiu na história, a gente fez a conexão de, vamos fazer um negócio do... Agora que nós temos o Pirisca, que entendeu aquilo, vamos fazer o Pimentel. Aí, na mesma hora, eu falei para o Pirisca, isso foi no final do ano passado, que o Pirisca sugeriu o Pedro, né, o filho do Pimentel, que, aliás, foi um cara fundamental na construção desse espetáculo, porque ele gravou todas as músicas para mim, nos tons do Pirisca. Ele entregou o material pronto. Assim. A gente fez a seleção. Pirisca constituiu o Pedro. É muito bonita essa história. Cara, esse cara tem que estar aqui. Esse cara tem que estar aí. E aí o Cláudio, eu comentei com o Cláudio, o Pedro, mas o Cláudio também falou para mim, o Pedro tem que estar. E eles tinham sido amigos. O Cláudio tocava na pulperia lá, antes de entrar no meio da mundo da tecnologia. E lá ele conviveu com o Pedro. E aí o Pedro, quando se deu conta, se emocionou, porque eles... Então, sabe que as coisas elas estão ali porque não tem escolha, é isso que a gente está falando. Então, o espetáculo foi construído agora há pouco tempo. O Renato fez um texto ali, ele que chamou de Menestrel, que, aliás, é o primeiro disco, né, do Pimentel. Ele que chamou, que eu achei ótimo o nome Menestrel, é uma grande homenagem. E que, para mim, na minha visão, está começando, porque tem tanta música boa, né, e esse espetáculo tem tanto para desenvolver, que para mim, e esperamos tanto que a gente não vai agora apresentar o espetáculo e partir para a próxima. A gente vai partir para a próxima, mas a gente quer manter algumas coisas que precisam... Tu sabe que tu me fizeste pensar em algo agora que me faz voltar uma pecinha, com aquele jogo de tabuleiro, volte uma pecinha, mas não é a volta, porque esse tempo que nós estamos lidando aqui é absolutamente constante, né? Como tu acabaste de dizer, é o mesmo assunto. Quando qualquer um que vai muito ao Uruguai em ambientes campeiros, em ambientes folclóricos, regionalistas, quando a gente vai lá, a gente vê que em cada cidadezinha, por menor que seja, tem um monte de pajadores. E são caras capazes de improvisar com correção, as décimas espinelas, aquele formato que eles preferem, durante horas. Acompanhar um espetáculo inteiro de gineteada, uma competição, sem parar. Então alguém vai dizer, mas o Jaime tem essa estatura toda no Rio Grande do Sul porque não era algo tão comum e a gente fica impressionado. É? Vejam o que acontece quando se mostra Jaime para os uruguaios e argentinos. Eles ficam pasmos com o tamanhão daquele poeta e improvisador. Tu está botando luz em cima de dois caras imensos, que às vezes são tratados como se não fossem imensos. Tu sente que cumpres este papel? Tem aquela clássica pergunta, né? O que é arte? Né? O que é arte, o que não é arte? É uma coisa tão complicada, né? Mas isso é uma coisa de questão de gosto, não sei o quê. Para mim, a definição de arte que traz esse assunto que tu está me dizendo, em relação a resgate, não é resgate, é um passo adiante de uma coisa que permaneceu, que segue viva e segue, com o tempo, gerando outros significados. E isso, para mim, serve para o Jaime e serve para o trabalho do Pimentel. O Jaime, gigante, e é claro que a gente tem poemas do Jaime musicados pelo Pimentel. Então, claro que tem uma coisa de resgate, porque a gente precisa... puxar algumas coisas de trás, né? Mas mas o passo é para frente, não é um passo atrás. Eu acho que tu colocaste bem isso. O passo não é atrás. E quando a gente tem esses caras, tu tem o Pedro, que é um cara que herdou a obra do pai dele, né? Entendeu a obra, viveu aqueles poemas todos, e tu tem o Pirisca, que tem essa abertura, né? O Pirisca, quando começou a carreira, tocava bateria, cantava Djavan, cantava Chico Buarque, era isso. Em Uruguaiana. Em Uruguaiana. A comparsa dele é completa. É completa. É um músico que quando não teve dúvida em aceitar a ópera e cantar com todo o resto do elenco, eu não consigo desligar um assunto do outro, tá? Todo o resto do elenco são cantores líricos. Vamos lá. Essa transcendência, essa continuidade, essa permanência, essa importância
que o Wagner disse que estão num Jaime e num Pimentel, estão no músico, no instrumentista, no arranjador, no maestro Wagner Cunha. Muito obrigado. O que tu queres dizer para as pessoas para a gente encerrar esse papo cedo demais, que dá vontade de seguir? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de continuar a conversa contigo em algum outro momento. Porque a gente tem coisa... É que nem palco. Tem coisas que tu só consegue ensaiar e perceber ao vivo com o público. Mas eu gostaria de convidar todos para o dia 30, no Instituto Link. Ainda restam alguns ingressos. A gente, inclusive, vai fazer na parte de baixo, lá que tem mais lugares, né? Acho que a gente consegue colocar umas 150, 200 pessoas. O Menestrel. O Menestrel, sim. Então, no dia 30, é importante olhar o serviço aí, porque, como é o dia do espetáculo, a gente começa a trabalhar cedo, e eu não sei nunca o horário exatamente. E eu queria te agradecer muito, não só a hoje, mas todo o trabalho que tu tem feito pela cultura. Não vou nem falar de cultura local, pela cultura. O agradecimento é nosso. Puxa, que belíssimo papo. E como, de fato, a gente tinha muito mais por onde ir, o que nos deixa a ideia de fazer mais alguns encontros como esse. Maestro Wagner Cunha. E a gente vai para o intervalo, como sempre, vai cevar a palavra com algo que tem a ver com o violão, por causa da presença do Marcelo Caminha no próximo bloco. Solta, meu gateadinho. Começa o pranto da guitarra, quebram-se os copos da madrugada. Começa o pranto da guitarra. É inútil calá-la, é impossível calá-la. Chora, monótona como chora a água, como chora o vento sobre a nevada. É impossível calá-la. Chora por coisas distantes, areia do sul quente que pede camélias brancas. Chora flecha sem alvo, a tarde sem manhã e o primeiro pássaro morto sobre o ramo. Oh, guitarra, coração mal ferido por 5 espadas. tarde cai, eu cambonei um mate junto ao braseiro do fogo de chão. O pai de fogo por o cerne de branquilho, queimando aos poucos na paz de um galpão. O mesmo inverno coloreando o puente, final de lida refazendo o dia. Lá no potreiro meu baio pastando, no cinamomo o barreiro em cantoria. Lá no potreiro meu baio pastando, no cinamomo o barreiro em cantoria. Por certo à tarde em outros ranchos da campanha, por serem humildes tenho a paz que tenho aqui, pois só quem traz sua querência dentro da alma sabe guardar toda esta paz dentro de si. Encosto a cuia junto ao pé do pai de fogo, chia cambona repontando o coração, nas horas mansas que a guitarra faz ponteiros, numa milonga pra espantar a solidão. Nas horas mansas que a guitarra faz ponteiros, numa milonga pra espantar a solidão. Epa!
lento tempo na paz de um galpão, ainda mais quando a saudade bate. As soledades vão matando aos poucos na parceria da guitarra e do mate. Então a noite se acomoda nos pelegos, povoando os sonhos de ilusão e calma. Toda esta paz é um bichara pro inverno, faz bem pro corpo e acalenta a alma. Toda esta paz é um bichara pro inverno, faz bem pro corpo e acalenta a alma. Por certo, à tarde em outros ranchos da campanha, por serem humildes, tem a paz que tenho aqui, pois só quem traz sua querência dentro da alma sabe guardar toda esta paz dentro de si. Encosto a cuia junto ao pé do pai de fogo, Giacambona repontando o coração, nas horas mansas que a guitarra faz ponteiros, numa milonga pra espantar a solidão. Nas horas mansas que a guitarra faz ponteios, numa milonga pra espantar a solidão. As horas mansas, a letra já diz como imaginar, como pensar na paz do galpão, que é a paz do campo, sem um violão ao alcance da mão de semear, porque ele faz parte diretamente do trabalho, da lida? Não. Mas o galpão é o lugar onde tudo acontece. Acontece a revisão desse trabalho, a previsão do trabalho do dia seguinte, mas acontece toda a vida social e acontece a paz, o descanso tradicionalmente dos peões solteiros, né? Que são os caras que, em geral, dormem ou dormiam, como estarão as instâncias mais atuais ou mais atualizadas, por ali mesmo, e ali, enfim, sem o violão. Claro que a gaita vai entrar também, mas eu, por mais que goste do som da gaita, sempre vou associar mais o violão à paz de um momento desses, de um crepitar de fogo desse cerne de branquilho que a gente ouviu aqui, porque a gente está tendo a sorte de receber esse cara, pegamos ele na cruzada, porque ele está sempre na estrada, sempre trabalhando. Marcelo Caminha, muito obrigado. Demétrio, uma satisfação muito grande estar novamente aqui no Cantos do Sul da Terra, esse programa que eu sou tão fã dele desde o primeiro, né? Desde que começou, a gente podendo vir aqui também, podendo principalmente assistir e pegar essa mensagem bonita que tu passa, esse conhecimento todo que nós que somos fãs do Cantos do Sul da Terra comungamos dessa cultura gaúcha, dessa paz, né? Dessa paz do galpão, que nem a gente cantou ali. Sem dúvida. E aí, bom, a guitarra vem aqui para isso e vem pelas mãos certas, vem por quem conhece esse universo, por quem conhece o universo deste instrumento. Vou te dizer que, além de fã, tu botou a tua marca na paleta do Cantos do Sul da Terra da TV. Essa mesma marca que está no teu violão e que está na tua boina, ela pode não aparecer assim desenhadinha, mas ela tem outro desenho quando a gente ceva a palavra. Quando a gente, ao fundo do texto que eu disser na cevada de palavra, escuta o Marcelo Caminha na sua versão da Sanga do Pedro Lira. E, puxa, isso para nós é uma honra antiga. E na nossa cevada de palavra, a gente estava dizendo hoje, é inútil calá-la, é impossível calá-la. É o Garcia Lorca falando da guitarra, né? E realmente, não dá para tapar essa boca aí, né? Não dá mesmo, né? O violão é o companheiro de todas as horas nossas. E o violão é o instrumento do gaúcho, né? Muito antes do acordeão, e corroboro com o que tu falasses aí, vamos deixar bem claro para os espectadores, nada contra o acordeão, né? É que nós somos guitarreiros, né? É bonito, mas é um pouco outra linguagem. Então a gente tem um carinho pelo violão, por ser o instrumento do gaúcho, aquele instrumento que se adaptou muito facilmente, por ser um instrumento fácil de carregar, inclusive a cavalo, né? E nos galpões, ele está num cantito ali, tu pode deixar por ali, que ele não vai ter o perigo de se estragar nem nada. Tem uma guitarra vieja, né, no cantito do galpão, né? Então não
não tem aquele cuidado, digamos assim, é só dar de mão nele, sentar à beira do fogo. E quando a gente fala em violão contigo, isso é algo que a gente já comentou no Cantos Rádio, no Cantos TV, quando conversou contigo, foram muitas vezes, como tu disseste. Já não é novidade, mas sempre alguém vai surpreender ouvir o Marcelo cantor, acostumado ao Marcelo solista de violão e ao Marcelo formador de violonistas, que isso já é uma história antiga e consagrada, né? Sólida também. Só que, puxa, não é um cara que se acompanha, é um violonista cantando e é um duo. O Marcelo compôs um duo aqui, como vocês viram, né? Há quanto tempo tu está cantando? Como está isso para ti, na tua vontade de dizer algo, essa história de ser cantor e violonista? O que tu diria disso? Eu tenho fãs e seguidores assim que têm 15 anos, 16 anos, né? Gurizada que me acompanha. E quando fico sabendo que eu não cantava antes, eles ficam surpresos, porque já nasceram comigo cantando. Então faz mais ou menos 15, 16 anos que eu comecei a cantar. E comecei a cantar pela necessidade de expressão. Embora nós tenhamos no violão uma forma muito completa de nos expressarmos, mas falta algo que eu gosto muito, faltava algo que eu gosto muito, que valorizo muito, e que acho que é um sustentáculo da nossa cultura gaúcha, que é a palavra. Que nem tu sempre enfatizas muito bem isso, né? A palavra faltava para mim no meu trabalho, nos palcos, na comunicação com as pessoas em geral, até porque eu venho de um trajeto imenso de composições próprias com letra, né? Com parcerias com letristas, que nem essa na Paz do Galpão, do Gujo Teixeira, e eu ficava meio angustiado com aquilo, mas eu preciso cantar as minhas músicas, né? Minhas composições e tal, e aí comecei como muitos começaram assim, né, botando o violão na linha de frente primeiro, escondendo a voz lá atrás, né? Aí um dia eu fui fazer aula de canto, eu fiz vários anos de aula de canto, e cheguei para o professor assim, e ele, Marcelo, canta uma música para eu ver o que dá para nós tirar daí. E eu comecei a cantar a música e o violão a mil lá na frente e a vozinha lá atrás, assim, né, escondida. E aí ele diz assim, Marcelo, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, nós vamos passar a tua voz para frente e botar o violão para trás, porque é ele que vai te acompanhar. Eu digo, pá, mas como é que vamos fazer isso? Né? Então, eu fui adaptando, eu digo assim, eu não quero ser um intérprete, não tenho essa pretensão de ser aquele intérprete de microfone na frente, assim, cantando, né? O intérprete de palco, assim, de festivais e tal, mas poder cantar as minhas músicas do meu jeito, que nem tu sabe muito bem o que a gente está falando aqui, porque tu também tens essa intenção, né, de cantar e tocar, moldando aquilo que nós temos de muito tradicional na nossa cultura gaúcha, do nosso continente latino-americano e do nosso continente de São Pedro também, mas mais de ajá do que de acá, do guitarreiro cantante com sua guitarra. E eu quero mostrar para o pessoal esse trabalho novo teu, mas antes, porque eu adoro deixar um suspensezinho, eles mastigando o freio, mas cadê o disco? Faz mais uma? Uma música chamada De Todo Laço, uma chamarra de violão instrumental.
Suavidade, né? Suavidade é a primeira coisa que me vem à cabeça, entre tantas outras que essa chamarra trouxe no teu formato, do teu jeito, né? Não é só a composição, a bela composição que tu fazes, mas a interpretação também. E que é muito legal para que a gente faça essa ponte com a paz, né? A paz do galpão. Porque muitas vezes as pessoas vão lidar com a coisa tradicional, gauchesca, pelo lado de mais força, de mais explosão, de mais energia nas temáticas, na forma de mostrar as coisas, no título das coisas. E aqui começamos a falar de paz, depois ouvimos algo com esse nível de paz que essa chamarra brinda. Eu peguei até os postiços aqui para a gente mostrar. Está aqui ele, na paz do galpão. Aqui, tu tá também com uma quadrilha e tanto, né? Sim, A quadrilha não tem nada de criminal, viu? Alguém saberá e outros não saberão que uma tropilha, quando não é do mesmo pelo, é uma quadrilha. Então, já que a gente vinha na metáfora cavalar, não é nada judiciário aqui o assunto. Rafael Ferrari, Rodrigo Maia, Marquinhos Molinari, Marcelo Caminha Filho, conhecem? É daquela marca ali. Marcelo Caminha Filho, o Matheus Kleber, que já andou por aqui, Dionísio Costa. Fala desse trabalho aqui. Na Paz do Galpão, esse disco lançado ano passado, em 2025, e está nas plataformas digitais, como nós temos hoje. Nós estamos do tempo do CD ainda, né, Demetrio? Mas... Plataforma era outra coisa, não, sei lá. plataforma é outra coisa. Na praia. Álbum, para mim, é álbum de figurinha, daqueles que a gente colava as figurinhas. Agora mudou tudo os nomes desses troços, mas está tudo aí para a gente. O bom é que temos à disposição nossa, né? Tanto os novos trabalhos quanto os antigos também. A gente tem tudo parelho hoje, né? Enfim, esse disco lançado ano passado é o 22º disco da minha carreira, começado em 1998, com uma sequência de discos instrumentais. E falávamos da minha cantoria ali. Em 2012 eu lancei um disco cantando e depois lancei mais alguns outros cantando, e vou fazendo sempre uma mescla assim, né? Sempre com solos de violão, cantoria, solos de violão. Todos os meus álbuns são assim. E esse eu tenho muita alegria porque tem grandes parceiros aí: Gujo Teixeira, Anomar Danube Vieira, Guido de Jesus Machado Moraes, lá de Bagé, um poeta bagiense, grandioso, já falecido, meu parceiro de letras, e todas composições minhas. E aí eu estou floreando o bico da gança numa gateada lobuna, na capa, que é uma guitarra. Sabe, uma gateada lobuna é muito bom, e dá para imaginar ela direitinho. Então. Sabe que quando a gente faz aquele comentário, que sorte que a gente conseguiu ter o Marcelo aqui hoje, abri falando isso, por causa da agenda do Marcelo. Eu quero dizer assim, não, esse é o meu 22º disco. Eu estou pensando na Aureliano de Figueiredo Pinto, da meia-noite para o dia, um taura não dorme mais. Quantas horas dorme um indivíduo que fez 22 discos desde 98 e dá aula e está com o pé na estrada e produz e forma gente, e daqui a pouco tem uma clã familiar fazendo um baita de um trabalho. Como é que se faz isso? É que o artista, permita-me chamar assim, sem querer se exibir, usar essa expressão artista, às vezes é meio dúbio, assim, né? Mas artista no sentido daquele que faz arte, que produz arte, ele é 24 horas por dia, ele não até sonhando tá compondo. Então, o gaiteiro era um mulato que até dormindo tocava? Até dormindo tocava. Então prepare-se, quer entrar no mundo da arte, é 24 horas, não tem descanso, não tem férias. Né? Porque a cabeça da gente não para. A gente vê uma temática, a gente já se inspira com aquela temática e já compõe um tema dali. Né? E é assim, tem que estar com as portas abertas sempre para essa antena estar captando as coisas do mundo. E principalmente, no nosso caso, no meu caso, mais ainda, porque eu me reporto totalmente à nossa cena rural do Rio Grande do Sul, e, enfim, do nosso Pampa, né? Estar atento aos pequenos detalhes, a uma árvore, a uma sanga, a um açude, a uma lida de campo, a um galpão, e porque a gente tem essa função, né? O compositor, o artista tem essa função de retratar com olhos bastante simbólicos às vezes, mas bastante reais, outras vezes, o que se passa no nosso meio rural.
né? Então, não me canso, por enquanto estou bem tranquilo, com 5,5 já, mas bem tranquilo ainda, com todo o gás para seguir até aonde o patrão velho pedir que eu siga, eu estou seguindo na guitarreada, na cantoria e na composição. Pois é, quando tu falas... Vou fazer alguma espécie de provocação, picanear um assunto um pouco mais sensível, mas que é importante. Quando tu falas que essa tradição do solista, tal como se chama na Argentina, este cara do violão e voz, é mais de lá do que daqui, mais de ajá, tu fronteiriço, com o ouvido acostumado a isso, eu penso no seguinte: eu nunca fui um cara do meio dos festivais. Meu trabalho é de intérprete, de pesquisador da música platina, eu compus muito pouco, eu participei muito pouco de qualquer festival. Mas me chamava a atenção uma época, não sei se isso continua assim, que o cara, nesta formação, só ao violão, às vezes não era permitido no regulamento. Eu acho sensacional que sobre o palco de um festival suba uma filarmônica. Maravilha, não tem problema nenhum. Mas justamente quando a gente evoca tanto a figura do gaucho e guitarra, né? O pajador, se fala nisso o tempo inteiro nas músicas, nesse cara com o violão, no violão nos tentos, no violão na garupa. E eu digo, tá, mas e na hora de alguém subir no palco, sozinho com o violão, o regulamento diz, olha, no mínimo tantos. É exatamente isso que diz. E nós, com 55 anos de nativismo, provavelmente vai ser muito difícil mudarmos isso. Eu confesso também que sinto muita falta desta figura que é uma só, que nem nós estamos falando aqui, não é o violão e o cantor que está, é uma coisa só, é um som só que sai dali, é o solista, perfeitamente essa palavra, muito bem usada. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós não temos essa tradição e ela é muito necessária, justamente para isso, para que a gente possa se manifestar cantando e tocando. Tivemos o nosso exemplo clássico e o nosso esteio disso tudo aí, Noel Guarani, por exemplo, que insistiu nesse formato e cansou, que a gente sabe pela história do Noel, né? Cansou, tanto é que saiu dos palcos por vários anos porque cansou desse formato. E não sei, talvez essa fatia brasileira do folclore gaúcho não tem essa adesão a esse tipo de coisa assim, né? Isso me chama muitíssimo a atenção, porque quando a gente procura contribuir para o ponto de vista tradicional, achando que, humildemente, é lógico, mas fazendo uma reflexão e achando que algo está demasiado, exagerado, em geral a gente diz, olha, tem que ser mais plural, tem que entrar de tudo, tem que permitir mais coisas, tem que ser um pouco menos rigoroso. É comum essa crítica de muita gente. Mas, neste caso, é vetada ou vedada justamente a coisa mais tradicional. Que é o gaucho guitarra, que é o indivíduo que está lá no Martim Fierro. Que está no fundamento ou se for um sujeito com um instrumento só que não seja o violão, o tio Lautério, no Antônio Chimango, com seu bandoneon, é um solista. E justamente esta figura não vai entrar em certames, em eventos desse tipo. É estranho, mas eu sei que eu estou desviando de assunto, estou digredindo um pouco, e o tempo chega no nosso garrão. Eu queria que tu dissesses o que tu bem entendesses, convidasses as pessoas para algo, falasses do que tu quiseres sobre o teu trabalho, porque a gente está muito agradecido com a tua presença, como sempre. Eu que estou muito feliz de estar aqui e para mim, eu vou puxar para mim, vou pegar para mim isso que tu falasse aí, que é do programa aqui, mas a alegria é minha, a oportunidade, sou eu que estou ganhando essa oportunidade de estar aqui novamente conversando contigo. Sensacional que tu és, um amigaço e um cara de muito conhecimento, então que a gente sempre aprende. E eu só vou deixar para os ouvintes e telespectadores aqui o convite para seguirem a gente, para acompanhar no YouTube. Tem um canal muito bacana de violão gaúcho lá no YouTube, que aborda as várias utilidades, assim, que possa ter um canal no YouTube sobre o violão, e nas redes sociais, e acima de tudo nos shows, nas apresentações ao vivo, que a gente precisa tanto das plateias, né? Hoje nós estamos tanto no online, mas precisamos das plateias, dos olhinhos do público na frente da gente, assim, a gente olhando para o pessoal cantando e tocando, né? Então, convidar o pessoal para isso. Quando o Marcelo Caminha estiver tocando em algum lugar que você possa ir, pegue o seu mate, pega a sua cadeirinha de praia, que nem os castelhanos fazem, né? E senta na frente lá, né? Para nos assistir.
Que importante, Tchê, que importante o que tu está dizendo. Essa história que a gente poderia, para ser contemporâneo, dizer sejamos mais presenciais, né? Porque antes seria por uma razão talvez provinciana, entre aspas, eu não gosto dessa palavra. Nós somos de cidade pequena, nós não temos a cultura das grandes cidades e não vamos aos espetáculos. Agora é o contrário, agora porque a gente é moderno e consegue acessar as coisas de uma forma digital. Vamos às coisas, vamos comparecer às coisas, vamos nos encontrar, vamos nos ver. Até porque é impossível calá-la, é inútil calá-la, a guitarra, sobretudo com um ginete desses, com um conjunto desses. Graças, Tia. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero deixar aqui agora um carimbo de posicionamento assim geográfico da música que eu faço, né? Que é a música fronteiriça entre Uruguai e Brasil. Eu sou bagiense e tenho a convivência toda na região da fronteira, e Anomar Danúbio Vieira, meu parceiro, um santanense, fez uma letra que eu musiquei que se chama Apaixonado. E ela, no meu ver, diz tudo sobre nós que somos ali daquela região doble chapa que nós chamamos, né? Perfeito. E nós, paisanas e paisanos, ficamos por aqui, vocês sabem, nós nos estamos vendo até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. É o Canto do Sul da Terra, meus amigos. Epa! Florei o bico da gança nesta gateada lobuna, a melhor das minhas alunas, na doma tradicional. Por favor, não leve a mal este meu jeito fronteiro, filho de pai brasileiro, hijo de madre oriental. Epa! Não carrego pretensão, mas não sou de me achicar. Por certo, trouxe de ajar o gosto pela guitarra quando a saudade me agarra. Num mordoneio entonado é meu povo enforquilhado, num bagual mandando garra. Sou assim apaixonado, domador e guitarreiro, diariamente peão campeiro, nas folgas campeio festa, tapei o chapéu na testa pra ver melhor as imagens. Talento, fibra e coragem não se compra nem se empresta. Sou assim apaixonado, domador e guitarreiro, diariamente peão campeiro, nas folgas campeio festa, tapeio a minha boina na testa pra ver melhor as imagens. Talento, fibra e coragem não se compra nem se empresta. Quem é do garrão da pátria, alma, sangue e procedência, o amor pela querência traz retratado na estampa, retovos de casco e guampa no repertório da lida, para que o sentido da vida finque raízes na pampa, meus amigos. No cabo de uma solinge sou mais ligeiro que um pato, no aporreado um carrapato, largando só no garrote e macho pra me dar bote. Não se perca por afoito, junte mais um 7-8 e me atropelem de lote. Epa!
gaúcha, prendo o grito de ela puxa e me entrevero no embalo, matei o canto do galo. Gosto do assunto bem claro, se de a pé já não disparo. Quanto mais bem a cavalo, sou assim apaisanado, domador e guitarreiro, diariamente peão campeiro nas folgas, campeio festa, tapei o chapéu na testa, pra ver melhor as imagens, talento, fibra e coragem, não se compra nem se empresta. Sou assim apaisanado, domador e guitarreiro, diariamente peão campeiro nas folgas, campeio festa, tapeio a minha boina na testa, pra ver melhor as imagens, talento, fibra e coragem, não se compra nem se empresta.